a mais uma reunião da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Hoje teremos como pauta as informações e orientações sobre as doenças transmitidas pelos pombos. Gostaria aqui de agradecer a presença do vereador Jorge, que é relator dessa comissão, o vereador Kleber, que aqui também participa dessa reunião, e o vereador Marcelo Kraus. Então, dando início, gostaria aqui de agradecer à senhora Jaqueline, que é a diretora de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Itajubá, juntamente aqui com a sua equipe, que veio aqui, então, relatar sobre esse tema e os pombos. Gostaria, então, já de passar a palavra à senhora para que apresente toda a equipe da Secretaria de Saúde. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores. Apresento aqui a equipe da Vigilância em Saúde, em especial do Centro de Zoonoses, o veterinário Willer, a veterinária Patrícia e o Dr. Bruno, nosso infectologista, que vai dar esclarecimentos para vocês com relação ao projeto. Uma boa reunião a todos. Fica a critério de vocês quem dará início, então, às explanações. Passo a palavra ao Dr. Bruno. Presidente, senhor presidente, pela ordem, posso falar? Eu ia pedir a Diolene lá na comunicação, tem um vídeo de 1 minuto e pouco sobre esse assunto, até para subsidiar um pouco a palavra deles, eu gostaria de pedir a sua autorização para ela projetar aí. A comunicação pode... Ela já está preparada lá. Pode colocar? Maria Clotilde não desconfiou de uma doença grave quando o marido apresentou alguns dos sintomas comuns às principais infecções respiratórias. Do nada começou a apresentar dores de cabeça intensas, febre, uma leve tossinha, falaram que talvez fosse sinusite. Deram antibiótico, não adiantou. Mauro Sérgio, de 43 anos, morreu 4 meses após enfrentar o estado agudo da infecção. Só quando ele começou a ter convulsões, que aí levaram para a UTI. Só um exame no líquor retirado da coluna de Mauro conseguiu detectar o fungo que se desenvolve nas fezes de pombos. O mesmo teste mostrou que o empresário José Wilson de Souza, de 53 anos, morreu pelo mesmo motivo. Os dois contraíram a criptococose em Santos, no litoral paulista. Ela também é conhecida como doença do pombo e, quando atinge o sistema nervoso, causa uma meningite aguda que pode ser fatal. Os primeiros sintomas são febre, fraqueza e vômito. O quadro evolui para confusão mental, perda de visão, além de comprometimento pulmonar e dos ossos. Muitas vezes esse paciente tem que ser internado, fazer medicação endovenosa, aí depois quando tem alta ele vai tomar às vezes medicação até por 1 ano. Apesar de ser uma doença grave, não há estatísticas nacionais sobre a ocorrência da criptococose. Só no ano passado, o Ministério da Saúde iniciou a estruturação de vigilância e controle dos casos de micoses causadas por fungos que entram no nosso organismo através do sistema respiratório. Entre essas micoses está a criptococcus. Isso significa que toda vez que uma pessoa for diagnosticada com um problema, o hospital precisa informar a Secretaria de Saúde. Esse procedimento é importante para que as autoridades acompanhem a evolução do número de casos e criem esquemas de prevenção para impedir o aumento de ocorrências. Para evitar a aglomeração dessas aves e, consequentemente, o acúmulo de fezes, é necessário fechar com telas locais propícios à construção de ninhos, não deixar lixo na rua e não alimentar esses animais. Além disso, na hora de limpar as fezes de pombos, tome alguns cuidados. Você tem sempre que molhar primeiro as fezes, depois lava, nunca varra, principalmente ela seca, porque é nessa poeira das fezes é que está o micro-organismo que contamina a gente. Dessa introdução, vocês querem fazer perguntas ao doutor para que possa dar andamento? Presidente, posso falar? Sim. Eu sou autor do projeto, como vocês sabem, eu fui procurado pelos comerciantes aqui da praça, somente o de alimentação, porque no período de pouco movimento, os pombinhos acabam sentando na mesa e, por consequência, deixam ali algum vestígio, algumas fezes, e a preocupação deles é que um cliente venha a ser infectado, né, com isso e depois possa recair sobre eles algum pedido de indenização.
E, a partir disso, eu fiz o projeto, foram feitas algumas pesquisas, a vereadora Mônica, que tem como base a defesa de animais, fez pesquisa no Facebook, deu em torno de 70% favorável à não alimentação. Essa semana, para minha surpresa, também saiu no Itajubá Notícias uma pesquisa dando a mesma proporção também das pessoas preocupadas com essa proliferação dos pombos, principalmente nos grandes centros, né? Então, a gente queria ouvir, foi até uma proposta do vereador Marcelo, antes que a gente evolua com o processo, que ouvisse um pouco também o pessoal da saúde de Itajubá, e é por isso que o presidente acabou convidando vocês. Bom, eu vou começar, não preparei nada, mas eu não sabia o formato dessa reunião, mas com relação à criptococose, vou pegar como gancho a reportagem que focou em meningite, é uma doença fúngica que provoca não apenas meningite, mas ela tem diversas formas clínicas e a maioria das pessoas infectadas não chega sequer a adoecer. Uns dados, por exemplo, na cidade de Nova York, tem 90% das crianças já apresentam evidências sorológicas de infecção por criptococos. Então, há uma relação entre fungo e doença, mas que não é simples, não é uma relação direta. A infecção não é igual a adoecimento. No Brasil, a gente tem poucos dados, são dados pontuais, tem 4 estudos que eu tive acesso numa revisão, mas usando técnicas que avaliam também se a pessoa já teve contato com o fungo. Os números variam amplamente, são apenas 4 estudos, mas chegam a 89% em Rio Grande do Sul, Ceará 37,8%, 9,2% no estudo feito em Minas Gerais, mostrando que a exposição nossa a criptococos é de fato grande. A maioria não vai adoecer, mas quando adoece, a doença pode ser grave. Meningite é das formas mais graves, mas não é a única, a doença que pode acometer o osso, tem formas sistêmicas. E há outros fungos, acho que os 2 principais, o histoplasma, criptococos. Criptococos levando a adoecimento, sobretudo, mas não exclusivamente, em pessoas já doentes, pessoas que apresentam outras doenças que comprometem a imunidade. No caso da histoplasmose, essa relação não é tão clara. Às vezes, uma pessoa perfeitamente saudável chega a ter formas graves de histoplasmose. E são fungos, no caso desses 2 fungos, saprófitas, né? Eles vivem ali nas fezes das aves, não é apenas de pombo. O meio urbano parece ter uma importância maior pombo, mas não é exclusivamente de pombo. Eles usam aquela matéria orgânica como fonte de energia. Então, daí a importância do controle das aves, para que você reduza a carga de exposição a esses fungos. Um dos artigos aqui, por exemplo, que eu levantei para essa reunião, levanta 60 micro-organismos diferentes, já foram isolados em pombos, que são patógenos em humanos, ou seja, que têm potencial de provocar doença em humanos. Qual é o impacto disso de fato? Ou seja, eles estão nos pombos, em que medida eles estão culpados, implicados em surtos em humanos, ou em doenças em humanos? Isso é mais difícil dizer. Muitas vezes até a gente pode adquirir alguma desses patógenos. Salmonela, você falou em indústria de alimento, né? Salmonela é uma das bactérias que está frequentemente isoladas em pombos, que pode provocar, por exemplo, quadros de gastroenterite e, às vezes, pequenos surtos de gastroenterite. Em alguns pacientes, isso pode chegar a ser mais grave. Então, de fato, é um problema com potencial o potencial de ser um problema de saúde pública, né? Esse descontrole da população de aves. Só uma observação, fica a critério dos senhores vereadores estarem fazendo as perguntas, tá, de maneira espontânea. Tá? Fica a critério. Tá? Pô, fica a critério dos senhores aí. Bom, deixa eu só também justificar a minha indicação que eu fiz. O vereador Jorge tinha feito um requerimento solicitando a presença da zoonose e de mais algumas pessoas, e eu fiz uma indicação solicitando a presença do Dr. Bruno, que é um infectologista da prefeitura. E por que eu fiz essa indicação? É justamente para ter mais subsídios técnicos para votar o projeto aqui nessa casa. A Câmara Legislativa recebe todo tipo de proposta, né? Não só vinda do prefeito, como vinda dos pares, dos outros vereadores. Então, muitas vezes, a gente sente alguma dificuldade em votar algum projeto, justamente por não entender profundamente
aquele assunto, né? E aí a gente pede ajuda de quem de fato sabe, né? Então, nesse caso, essa indicação foi feita justamente para a gente trazer aqui um corpo técnico para explicar para a gente assuntos relativos a esse projeto de lei, né? Só complementar essa introdução, não é um problema que pode vir a acontecer em Itajubá. Já aconteceu várias vezes, nós já tivemos meningites por criptococcus, tivemos casos de óbito por doença por criptococcus, temos casos de histoplasmose disseminada, então não é um problema que pode vir a acontecer, já acontece. Não teve a divulgação e a repercussão desses 2 casos de Santos. Isso já, ao longo dos anos que eu moro em Itajubá aqui, já tive a oportunidade de tratar e diagnosticar vários casos dessas 2 doenças fúngicas, que talvez sejam as mais graves, né, as mais preocupantes. Como falou o novo vereador, as crianças adoram brincar ali no calçadão com os pombos, né? E a gente recebe na vigilância várias denúncias. Vem tirar aqui, tem pombo no meu telhado. Então, a gente tem algumas orientações a fazer. A gente tem uma equipe que faz, né? E o Centro de Controle de Zoonose também recebe lá algumas denúncias. Eu vou pedir para a Patrícia e para o Willer dar uma palavrinha sobre isso, ou sobre o Centro de Controle de Zoonoses, para que possa esclarecer mais a população o que é o Centro de Controle de Zoonoses, porque muitas das vezes a gente recebe, tem um cão aqui na rua e está sozinho, está solitário, não tem dono, então, assim, muitas das vezes acho que a gente tem a missão de recolher esses cães. Então, eu queria que os dois esclarecessem um pouquinho de como que é realizado o trabalho no Centro de Controle de Zoonoses, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Willer, né? Sou veterinário no Centro de Controle de Zoonoses. A gente trabalha lá hoje com maior intensidade hoje no controle populacional de cães, programa de castração, né? Onde a gente já está há bastante tempo já trabalhando com isso, né? Que a gente acredita, na verdade não somos nós, mas como política de redução de doenças transmitidas principalmente pelos cães, no caso leishmaniose, raiva, etc. No caso dos pombos, né, a gente só fazer um histórico dos pombos com relação aqui à história do pombo no Brasil, né, foi introduzido aqui desde a época do Dom João VI, né, como aves ornamentais, e que a gente percebe que não só no Brasil, mas como uma praga urbana, né, de reprodução bem acelerada, tendo em vista aí que o pombo tem uma expectativa de vida urbana de 3 a 5 anos, né? A natureza vai 15 anos. Então, nós temos uma falha de não tem predador predador urbano para os pombos, o que torna aí uma complicação. E outra complicação, acho que todos aqui já sabem, é a questão de alimentar os pombos, né? E a questão dos abrigos, né? Então, quando a gente fala na época da minha faculdade da epidemiologia, né, de controle de pragas urbanas, né, então a gente sempre falava do controle dos 3 As, né, que no caso é o alimento, que eu acho que tem que ser combatido, né, alimentar os pombos, o abrigo, que eu acho que a gente tem que pensar como reduzir, eliminar os abrigos dos pombos, né, e a água, que é praticamente impossível, né, devido aí às chuvas, né, e às águas empoçadas. Bom, basicamente, com relação aos pombos, o Dr. Bruno ressaltou de forma bastante interessante a importância zoonótica, né, das doenças, né, como a criptococose e histoplasmose, e uma série de outras, né, como a E. coli também, que pode dar gastroenterite com relação à infecção, né, pela fezes dos pombos, alergias, enfim, né? Então, eu vejo como uma praga urbana, sempre vi, né? Outros locais em outros países já tem até plaquinhas para não alimentar os pombos, né? A gente vai ter que combater isso daí. Como Centro de Controle de Zoonose, a gente fica à disposição para auxiliar e, no que for necessário, fazer um trabalho aí de conscientização da população para evitar essa facilitação da disseminação, né, da reprodução dessa ave aí. Obrigado.
Boa tarde, meu nome é Patrícia. Falar um pouquinho da zoonose. Então, nossa função aqui está para orientar mesmo, né? O pessoal acha que dar veneno para os pombos vão resolver. Isso não resolve, tá? Então, a gente, na zoonose, a gente está aqui para orientar, para tentar fazer esse controle, questão de alimentação, a parte de manejo, igual muitas crianças, a Angelina falou, ficam brincando, orientar a população, né, que isso não seria o correto, não seria o correto estar dando o veneno. Vocês podem ter observado que sumiu muito pombo da praça, entendeu? Já vi comentários que muitas pessoas estavam dando veneno. Então, o que a gente fazer? Igual o William falou, tirar a água, o alimento, né? A água é meio imprevisível por causa da chuva, né? Evitar esse contato, né? Orientar desde a escola, porque eles que vão ajudar, vai ser os pequenininhos que vão ajudar a gente para chegar até na família. Hoje está tendo um problema muito grande também de galinheiro e chiqueiro. O que acontece? A população vai lá, está criando as galinhas deles. Ah, é proibido? Não, não é proibido, né? Só que desde o momento que eles põem a ração, os pombos vêm também. Está aumentando muito dentro das áreas urbanas essa questão de alimentação. Então, a gente ia orientar a população, alimentou, retira esse alimento, não deixe esse alimento para o pombo descer. Tem gente que deixa o dia inteiro o alimento ali. Então, vamos retirar, vamos limpar essa água, entendeu? Ou deixar o mais próximo possível para o órgão tratar. Tentar fazer esse manejo de questão de limpeza. E vai ajudar bastante a gente na questão do pombo. A zoonose, o que ela faz? Ela não vai lá querer matar o pombo, não. Ela vai orientar essa parte. Muitas pessoas acham que a gente tem que fazer, é obrigação nossa. Igual liga lá para a gente, vocês são obrigados a recolher cachorro. Não. Nossa função é pegar animal com zoonose, que transmite para a gente, e são animais agressivos, que estão transmitindo risco para a população. E isso é a função da zoonose. E fazer a castração, que a gente já está nesse trabalho já há um bom tempo, tentando combater outras doenças dos animais. Então, que fica alerta nossa aqui, não deve se alimentar os pombos. Essa parte de limpeza é fundamental, entendeu? Tanto dentro do centro como nas periferias, né? Fazer essa limpeza e procurar, né, ajuda nossa, se precisar lá. A gente tem um telefone disponível, né, que é o 99835-7432. De segunda a sexta-feira, tem os veterinários lá. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. A gente tem um banner também lá, um folheto explicativo. Né, a gente vai já começar a distribuir para a população, informatizar. O que precisar, a gente está disponível aí. Eu queria só complementar o que eu disse também. Tem um parecer da Sociedade Brasileira de Infectologia, parecer técnico sobre doenças fúngicas transmitidas por aves. Então, o foco é em pombo, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de ave, né, dentro das cidades. Teoricamente, esses fungos e várias dessas doenças também vão viver em fezes de outras aves. E ele foi amplamente baseado em documentos do Grupo de Trabalho Europeu, existe isso, Grupo de Trabalho Europeu para Controle Efetivo de Pombos. Eles têm site na internet, têm recomendações. E só ilustrando o ponto que a Patrícia disse, gráfico de comportamento da população de pombos quando você tenta o extermínio é esse aqui. Cai subitamente, depois você cria um vazio ali no nicho que é preenchido e ocorre uma explosão da população porque elas têm facilidade de proliferar uma vez que você reduziu aqueles indivíduos que estavam ali antes. Então, o extermínio parece que não é a melhor medida de controlar o pombo, mas uma das mais importantes, esse parecer é de julho de 2018, é reduzir o acesso a alimentos, né? Então, não alimentar os pombos, a população de forma irregular, a população de aves, de pombos, sobretudo, né, de forma irregular. E vão existir também orientações específicas para o profissional que faz a limpeza, o profissional que vai para uma área onde há uma grande concentração de fezes de aves, né? Então, são orientações específicas, mas a gente tem que lembrar que é um risco que é geral. Quando a gente vê aqui, nós temos 60 agentes infecciosos, alguns dos quais são de doenças comuns. Quando a gente pensa assim, a última vez que eu tive uma gastroenterite, diarreia e vômito, a gente não sabe de onde veio isso, né? A gente não tem quase nunca diagnóstico etiológico. É da natureza dessas doenças não requerer uma investigação etiológica, porque elas são autolimitadas, eventualmente são graves, mas em geral autolimitadas.
mas a gente pode já estar sofrendo consequências de uma maneira mais ampla de exposição à fezes de pombo e às próprias aves. E quanto às doenças fúngicas, elas vão ocorrer sempre em taxas pequenas, né? Mas vão ocorrer, algumas pessoas estão mais vulneráveis do que outro adoecimento, mas é uma espécie de uma loteria, está todo mundo exposto, alguém vai tirar um bilhete premiado. Então, é interesse da população controlar a população dessas aves. Senhores vereadores, alguma pergunta? Vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. O vereador Wilson chegou. Tivemos os novos vereadores, vocês da mesa. Uma coisa é certa. O doutor falou, a infecção é transmitível do pombo. Isso é indiscutível, né? As próprias pesquisas já falam e na sua fala. O controle dos pombos parte dos zoonoses. A vigilância sanitária é um conjunto de ações legais, técnicas, institucionais, de pesquisa, fiscalização que exerce o controle sanitário de serviços, produtos para o consumo que apresentam potencial de risco à saúde. Então, eu gostaria de saber os 3 segmentos, né, do zoonose, infecção, Dr. Bruno, da infecção, é a vigilância sanitária. Qual a ação, se existe um projeto para combater a questão dos pombos, essa alimentação? E também a opinião de vocês, dentro desse projeto apresentado pelo vereador Kreber, qual a opinião de vocês da questão sobre a alimentação deles ou não? Seria, assim, uma preocupação? Essa é perseguição. Dentro desse projeto se tem para a gente combater isso, porque a fala realmente está muito legal, muito bonita, mas nós temos que ter ações, né? Resolutividade. Uma preocupação para a nossa comunidade, que é intensa essa discussão que está tendo aqui desse projeto. Qual é real? É viável que ele está propondo não tratamento? Ele não está pedindo para matar os pombos, né? Não é isso. Dá um churrasquinho bom até, né? Mas não é essa a solução. Mas que não pode continuar do jeito que está. Então, por isso que a gente pediu para vocês virem aqui, para dar uma sugestão. Qual o projeto? Porque a pesquisa que a gente fez envolve a zoonose. Por isso que a gente chamou o Dr. Bruno da infecção, a vigilância sanitária através da Jaqueline. Nós temos que ter um plano de ação ou algum anteprojeto para que esse projeto do vereador possa ser aprovado. Então, seria interessante a posição, porque está muito polêmico. Já foi apresentado aí de morte. A gente sabe disso, né? Não temos como não fugir disso. Então, eu gostaria de ouvir de vocês se tem um anteprojeto, ou estão trabalhando para um projeto futuro para a gente combater isso aí. Porque o ponto inicial já foi dado, que é na alimentação. Você falou da água, tem uma banheira grande ali, tem um lago que eles possam aproveitar à vontade, né, os pombos. A crítica construtiva. Então, por gentileza, poderia dar essa orientação para nós, até para a gente poder, nós vereadores, poder até para aprovar esse projeto, que é muito importante para a nossa cidade. Obrigado. Senhor presidente, só um pouquinho. Me preocupa essa pergunta que o vereador faz para eles. Eles não podem se posicionar. Eles já falaram o que eles acham. Seu Jorge, eles falassem a favor ou contra, a gente está transferindo para ele uma responsabilidade que não é deles. Eles já falaram que cada um vê. Não, seria interessante, como cidadãos... Você coloca eles em má situação, eles falassem a favor ou contra. De maneira alguma eu quero colocar em situação difícil. Seria bom, como cidadãos, cidadã, uma opinião, sim. Não, mas porque eles também são envolvidos. Eles têm opinião técnica, Jorge. Eles fazem parte dessa grande massa. Eu sei, não, mas eles têm opinião técnica. É minha opinião. Agora, posicionamento para eles é difícil, eles são funcionários públicos. E do projeto? Não sei. Aí nós vamos discutir. Eles dão opinião técnica. Eles dão opinião técnica. Eu respeito, mas se eu pedir para eles se posicionar para eles, eu sei que é difícil para cada um deles se posicionar, ué. Seria interessante, viu? Não, interessante eu também concordo. Muito interessante. Mas não é bom para eles. Apenas que vocês pudessem responder a primeira pergunta, que sobre o trabalho que vocês possam estar realizando em relação aos pombos. Vou só fazer uma colocação, vereador. É o seguinte, o principal de tudo é conscientização, né? Conscientização da população. Ontem eu recebi um telefonema de um senhor do bairro Cruzeiro,
E esse senhor relatando que tinha uma infestação de pombo, que ele estava com piolho, que papapá. E aí eu acolhi a denúncia, né? Acolhi aquela reclamação desse senhor. Eu falei, chamei a equipe, vamos lá ver o que está acontecendo, né? Pode ser alguma coisa mais grave, ele não está sabendo me explicar. Pelo telefone a gente via que era uma pessoa mais de idade, né? Que não sabia colocar muito bem as palavras. E aí eu pedi para a equipe ir lá. E aí a equipe voltou dizendo que aquilo que a Patrícia relatou. Ele trata as galinhas dele e ali proliferou. Lotado de pombo o quintal desse senhor. Então, assim, a conscientização é a base de tudo. Tá? Então, eu acredito que tudo que aqui foi falado, com base também em leis, em estatística que o doutor apresentou, já estamos embasando que rumo a gente pode tomar. Principalmente a conscientização da população. E o que mais a gente vê é alimentar o pombinho, alimentar, né, o cachorrinho na rua, ou lá aquela comidinha do beija-flor. Não estou falando que eu sou contra, pelo contrário. Só que assim, mas vai ter. E aí o doutor também falou a questão de matar. Se matar também vai ter, mais ainda. Então, assim, tudo é uma questão de estudo, conscientização, união, para que a gente possa fazer juntos, né, alguma ação em prol a essa estatística crescente. Um ponto crítico que a gente observa também com relação à infestação de pombos, né, é no mercado municipal, né, onde a gente observa ali pessoas alimentando pombos, né, até mesmo... Comerciante eu nunca vi, mas eu já vi o pessoal que fica ali na redondeza, ali, ontem mesmo eu já vi jogando migalhas de pão. Então a conscientização tem que ser de uma forma bem agressiva, né? Eu acredito muito na conscientização através de figuras, essa do cigarro, né? Eu acho que porque falar, né, para uma pessoa que é leiga, muitas vezes eu acredito, né, que uma imagem diz mais do que palavras. Eu não sei, uma sugestão que eu dou com relação a um plano de combate, né, na verdade, de conscientização da população é colocar imagens de pessoas doentes. Eu não sei como é que isso pode ser feito, mas é um caso complicado, bem complicado, que a gente tem que estudar aí como é que a gente vai fazer esse combate. Eu tinha comentado, é um projeto futuro. A gente pegar as crianças e estamos lá explicando que muitas pessoas não sabem o que os pombos transmitem para a gente. Então, o Centro de Controle de Zoonose faria essa função de estar indo lá explicar para eles como é que eles pegam essa doença. Entendeu? E muita gente acha que é as fezes, mas através das fezes, ó, que ela levanta, bate asinha e levanta a poeira que pega. Entendeu? Você viu até no vídeo, foi bem claro, falando que molhado é o jeito de você manipular. Então, está levantando essa orientação. O nosso serviço da zoonose seria nessa parte, entendeu? E orientar a população, tela, limpeza, orientação que a zoonose pode estar oferecendo. Vereador Wilson. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença do Dr. Bruno, está aqui, a querida Jaqueline da Vigilância, os veterinários, e boa tarde também a vocês, vereador Marcelo Claus, Clébio Davi e assessor jurídico que nos acompanha. Eu fico bem à vontade agora, com tudo esclarecido, e eu peço agora que toda a população também que esteja acompanhando em casa, que preste atenção, que procurar ouvir um passar para o outro, as informações que vocês profissionais, mais que nunca, do município de Itajubá, o quanto vocês estão informados e trazer para nós a explicação aqui para nós e para o povo a importância do não tratar do pombo, né? E de não só dele, como de outros, como você deixou tão bem claro, o doutor Bruno explicou bem, a veterinária, a doutora Patrícia explicou bem, né? Eu fico muito grato e estou satisfeito, tranquilo, bacana, tranquilo, feliz, né? Que o importante é sair daqui com informações bem claras e expressivas para levar para as pessoas.
Que não adianta vir aqui ficar discutindo e depois acabar levando respostas negativas às pessoas, né? O importante é sair daqui informado e levar uma resposta positiva para a sociedade, né? E a gente quer tudo que de bom a gente não quer nada ruim para a sociedade, né? Então, mediante a isso, os pombos não trouxeram problemas, era muito bonitinho ele enfeitando a praça, enfeitando as ruas, ótimo, mas através disso ele traz grandes problemas nas escolas, no telhado das igrejas, nas praças, nas ruas, traz doença, como as outras informações que a veterinária deu muito bem, os cães abandonados, né? Quantos dias acontece, por exemplo, fica o resto de comida ali, vem um outro rato, vem outro animal, né? Então, e isso a gente fica achando que está agradando os animais, está assim, compartilhando com ele e está estragando até o município, né? Os indivíduos que podem ser contaminados com doenças. E sendo que Deus deixou a natureza para eles, e eles não tendo as coisas que eles vão voltar para a natureza, para a arbitragem deles na natureza, onde Deus deixou bem claro, debaixo de minhas mãos tudo será amparado, ninguém fica desamparado nas mãos de Deus. Eu fico grato a vocês terem vindo aqui dar essa explicação para todo mundo que merece. Muito obrigado. Viu? Doutor Bruno, o senhor gostaria de falar? Alguma opinião? Acho que tem pouco a acrescentar. Talvez eu pudesse ler as recomendações da Sociedade Brasileira aqui para controle de pombos, só para a gente ter uma noção do que eles recomendam. Evitar domiciliação de pombos e morcegos nas residências, fezes de morcegos também servem de meio para a proliferação de fungos, né? Vedar frestas e espaços que conduzam ao telhado, porão, sótão, outro local para evitar a entrada de morcegos. Colocar barreiras físicas em locais que eles costumeiramente empoleiram, está falando dos pombos, né, tais como os beirais, sacadas, entre outros. Eu não mencionei, mas a gente já teve problema também com ectoparasita, piolho de pombo. Já teve problema aqui em alguns locais da cidade, problemas difíceis de controlar. O local estava todo infestado, e isso ia para o corpo das pessoas, picava, a gente já teve problema com isso. Caso haja acúmulo de fezes de morcegos ou pombos, umedecer as fezes antes de limpá-las para evitar a formação de poeira contaminada com fungo que possa ser inalada. Utilizar máscara facial do tipo cirúrgica para evitar a inalação durante a limpeza. Então, essa, por exemplo, será uma medida específica para proteção individual, principalmente do trabalhador da limpeza, né? Não adentrar em cavernas desconhecidas ou que não estejam liberadas para visitação em locais com acúmulos de fezes de morcegos, pombos e outros pássaros. Às vezes a gente vai fazer um turismo, vamos entrar no túnel. E esse aqui é o ponto que mais diz respeito à reunião de hoje: não alimentar pombos pela população de forma irregular. Esse é um ponto importante. A alimentação deve ser controlada, utilizando estratégias como a associação de contraceptivos para o controle populacional, como é realizado em países europeus. Um exemplo é o uso de nicarbazina, que produz infertilidade tempo dependente da administração do produto, não causando dano à ave. Por fim, eles recomendam adequado condicionamento de lixo urbano, evitando que seja possível fonte de alimentação. Então, são medidas sistêmicas, vários níveis aí, né, de intervenção, desde a sua casa até algumas medidas que necessitam de intervenção pública. Senhores vereadores, vereador Jorge. Bom, para mim, colocar que, na realidade, não existe nenhum projeto por parte dos zoonoses a questão dos pombos. Correto? Vocês falaram da prevenção, que a gente tem que fazer tudo. Mas não é maldade. Então, não existe nenhum projeto, até para a gente ter uma posição melhor na votação, sobre o combate aos pombos. Né? Porque da parte zoonosa é a questão das aves, gato, cães. Eles também tem que tomar esse problema da nossa cidade. É a responsabilidade do setor de zoonose, segundo a Constituição fala. Entendeu? Depois eu completo, pode falar, Jaque. É o seguinte, Jorjão, não é a questão de projeto, realmente a gente ainda não tem, mas é o que a Patrícia falou, a conscientização existe. Existe o programa da Secretaria de Saúde, que é a nível nacional, que é o programa Saúde na Escola. E a gente tem palestras o ano inteiro para as crianças com relação a endemias. Então, é dengue, controle de pombos. Então, tem um programa de saúde na escola, no qual a gente leva para as escolas municipais palestras sobre... Tudo bem, mas é o que estou falando. É uma preocupação grande que nós temos, porque foi apresentado o vídeo, que é a preocupação dos nossos vereadores, da própria população, que foi falado,
a gente apresentar uma sugestão para eles, como você está falando. Então, tem que ter uma cartilha para orientar. Me desculpe falar muito dos zoonoses, porque a responsabilidade dos pombos é a questão dos zoonoses. Certo? Então, é essa preocupação que nós temos, junto para nós trazer uma posição, porque vem um projeto que é viável, até para essa conscientização que você está falando. O motivo desse projeto, está transmitindo aqui, a finalidade é essa. Agora, quando eu falo se tem ou não estou pressionando ninguém. Existe uma preocupação da gente começar a trabalhar nesse projeto, da gente ter para a cidade. Às vezes, tem só na escola, talvez não seja o suficiente. Nós estamos pensando a nível da população, que nós temos que ampliar. Então, acho que está uma oportunidade da gente trabalhar junto nessa oportunidade para que possa levar uma conscientização maior para a população, né? E desse projeto é a preocupação com a nossa população, porque as crianças estão ali, ó, inocentemente jogando. Então, se a gente diminuir, eles vão buscar a alimentação deles na mata. É essa a nossa preocupação. Obrigado. Ok. Alguma outra informação, senhores vereadores? Vou dar por encerrado, então, aqui a reunião, agradecer a presença do vereador Wilson, que posteriormente chegou, que é relator aqui dessa comissão, o vereador Jorge, que é membro aqui dessa comissão, aos vereadores que aqui acompanharam, o vereador Marcelo Claus, o vereador Kleber, a senhora Jaqueline, que aqui esteve com a sua equipe da Secretaria de Saúde, meu muito obrigado aqui pelas explanações, a senhora Regiane, que aqui representou o setor legislativo, a todos aqueles que nos acompanharam, uma boa tarde e fiquem com Deus.